Hoje eu vou mostrar para vocês a nova versão top de linha de um dos SUVs compactos mais vendidos do Brasil. Esse aqui é o Volkswagen T-Cross Extreme 2026. Será que essa configuração é aquele aventureiro só de adesivo ou realmente tem alguma mudança prática? Nessa avaliação completa eu vou falar para vocês sobre design, preço, lista de equipamentos, espaço interno, porta-malas, consumo, desempenho, enfim, vamos falar de tudo para entender se vale a pena ou não você levar para casa o T-Cross Extreme 2026. Como de praxe, vamos começar aqui pelo design. A gente tem aqui, ao invés de um cromado, uma parte em black piano aqui na grade, a barra iluminada com cromado em volta e esse novo desenho que a gente viu na restilização do T-Cross. Ali abaixo, esse acabamento em cinza escurecido faz parte do pacote Extreme, o que não faz parte são os cachorros ali enchendo o saco, tá? Mas você tem aqui também a moldura em laranja nessa versão, onde seriam os faróis de neblina. Inclusive, já vamos falar aqui sobre o conjunto de iluminação. Ele é 100% em LED, mas traz algumas decepções. Isso porque eles perderam a iluminação por projetor, agora é por espelhos, que é um sistema mais simples. Também perderam os faróis de neblina, que inclusive tinham luz de conversão estática, embora eles já não fossem em LED. E também falta aqui um farol alto automático, nem aquele convencional você tem, mas seria um diferencial se tivesse até aquele IQ Light adaptativo. Pelo menos tudo em LED, então DRL, luz de lanterna, farol baixo, farol alto e a seta, tudo 100% em LED. A grade, ela só vai ligar quando você aciona os faróis baixos. O DRL e a luz de lanterna possuem essa mesma intensidade. E aí, no caso, não liga a grade. Falando em DRL, ele nunca desliga, infelizmente. Então, com a chave acionada, se você estiver parado à noite em algum local público, vai ficar chamando atenção à toa. Mas aqui para a lateral a gente encontra rodas de liga leve aro 17 com desenho exclusivo, embora seja parecido com o das outras versões. O pneu tem medida 205/55 aro 17 e eles possuem de forma exclusiva nessa versão Extreme a tecnologia Seal Inside da Pirelli. O que significa isso? Muita gente confunde com o Ram Flat, mas é diferente, tá? O Ram Flat ele consegue rodar com 0 de pressão e ele vai exigir rodas especiais, os pneus são extremamente caros e etc. Esse Seal Inside ele consegue auto-vedar furos de até 5 milímetros de diâmetro na banda de rodagem. Se pegar na lateral não vai ter jeito, mas lógico que eles vão ser um pouco mais caros do que os pneus tradicionais. Aqui abaixo a gente percebe essa parte em plástico preto, vou colocar uma foto para vocês verem que na Highline a gente não tem esses detalhes um pouco mais saltados, esse plástico é liso, então é outra mudança da versão Extreme. Assim como o adesivo aqui em laranja na lateral de porta. Essa versão já tem de série também a pintura bicolor, então o teto e o retrovisor são pintados em preto brilhante, o que inclui também as 4 maçanetas do carro, e depois a gente fala sobre as funções da chave presencial. O retrovisor ele possui, claro, o repetidor de seta em LED, mas eu acho que poderia ter aqui uma luz de cortesia que alguns carros bem mais baratos possuem e o T-Cross não tem. A gente percebe que a moldura inferior dos vidros é cromada, a coluna B é em black piano também, né? Pelo menos não é aquele adesivo. Você tem racks de teto de série que eles suportam até 50 kg e o teto solar é um opcional, mas a gente fala melhor depois sobre isso. Indo aqui para a traseira, primeiro a gente enxerga essa espécie de bússola, né? Com o nome Extreme e T-Cross. E já na traseira a gente percebe um visual muito mais parecido com o das outras versões. Não muda nada, por exemplo, de para-choque ou algo nesse sentido. A única diferença é que o acabamento aqui do para-choque ele é um pouco mais escurecido também. Outra questão que é escurecida, o logo T-Cross aqui no centro e o 250 TSI do lado direito, que é relativo à motorização, que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. Falando sobre iluminação, a gente encontra o brake light em LED ali em cima e, aliás, todo o restante dessa lanterna é 100% em LED. A única coisa que me incomoda um pouquinho é que ela não fica sempre ligada. Tem uma assinatura realmente linda, mas só vai ligar quando você aciona a lanterna ou farol baixo. Você tem então essas lanternas agora interligadas, divididas somente pelo logo da Volkswagen. Luz de freio também LED, assim como a luz de seta, a luz de ré dos dois lados e a luz de neblina aqui do lado esquerdo. Quando você está com a ré e aciona a neblina, ele inclusive do lado esquerdo desliga a luz de ré. Um conjunto de iluminação muito bonito de fato. Como assim você está assistindo esse vídeo até agora e ainda não deixou o seu like aqui embaixo? Também não hypou o vídeo? Por favor, isso ajuda muito a gente e é completamente gratuito. Arrasta os comentários ali para a esquerda ou direita, você vai achar a opção de hypar o vídeo e se quiser hypar pagando, eu vou ficar ainda mais feliz.
Conjunto mecânico. Essa versão Extreme, assim como a Highline, é equipada com motor 1.4 250 TSI, aquele Turbo Flex de 4 cilindros em linha em injeção direta, e ele continua rendendo, assim como também há muitos anos, 150 cavalos de potência com ambos os combustíveis a 5.000 rotações. Já o torque é de 25,5, também seja com etanol ou gasolina, e está disponível entre 1.500 e 3.800 rotações por minuto. Já bem conhecida também a transmissão automática convencional de 6 marchas. E minha voz está indo embora aos poucos. Lógico que a tração desse conjunto é somente nas rodas da frente, como todos os outros T-Cross. Antes dos dados de desempenho, primeiro peso. Nessa versão são 1.305 kg, o que eu acho um peso bem interessante por ser a configuração mais completa e também pelo porte do carro. E a capacidade de reboque que é de 400 kg, seja com ou sem freio. Tá na média da categoria. Agora sim, o desempenho que vocês tanto gostam. A Volkswagen diz que ele acelera de 0 a 100 em 8,6 segundos com etanol e 8,7 com gasolina. A velocidade máxima 202 com etanol e 200 com gasolina, mas é lógico que a gente vai testar o desempenho na prática na hora do test drive. Com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Segundo os números do Inmetro, na cidade ele faz 8,2 km por litro com etanol e 11,8 com gasolina. Já na estrada passa para 9,9 com etanol e 14,2 com gasolina. Mas eu testei esse carro durante uma semana e posso dizer para vocês que eu geralmente fiz na cidade com etanol entre 7,5 e até no máximo uns 10 km por litro. Inclusive no nosso trecho de consumo urbano, seguindo o mesmo percurso de sempre, ar-condicionado ligado, no etanol ele fez 8 km por litro. Já na estrada fez, geralmente comigo, entre 13,5 e até 16 km por litro em condições mais favoráveis, mesmo com etanol. No nosso trecho de viagem, também padrão com ar-condicionado ligado, ele fez 14 km por litro no etanol. Aproveitando o assunto, o tanque de combustível tem 49 litros. Não está assim muito distante dos concorrentes, mas eu acho que poderia sim ser um pouco maior. Aproveitando a parte técnica, se minha voz não acabar antes, eu cito que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, mas na traseira traz o convencional eixo de torção. Pelo menos os freios são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados aqui na dianteira. O legal é que eles têm também a frenagem automática pós-colisão. Então, se você se envolver em um acidente onde ele acionou os airbags, ele vai automaticamente atuar nos freios para evitar um segundo acidente. Outro assunto que eu sempre gosto de falar, a plataforma. Esse carro utiliza a base MQB A0, já conhecida também de anos e de vários carros da Volkswagen, e a produção é brasileira, claro, lá em São José dos Pinhais, no Paraná. Aproveitemos ele de lado para a gente falar sobre dimensões. Vou fazer um comparativo com outros 2 carros para a gente entender o quanto ele é grande ou pequeno. Dessa vez eu escolhi o Hyundai Creta e também o Chevrolet Tracker. De comprimento a gente tem no Volkswagen 4,22 m praticamente, o Hyundai tem 4,33 e o Chevrolet 4,27. De largura 1,76 no T-Cross ou praticamente 1,98 se a gente levar em conta os retrovisores, enquanto o Creta tem 1,79 e o Tracker também um pouquinho mais de 1,79. De altura, somente 1,57 aqui no T-Cross ou um pouco mais de 1,60 se você levar em conta os racks de teto. Mas o Creta já é maior com 1,62 e o Tracker tem quase 1,63. De entre-eixos, aí a situação se inverte. 2,65 aqui no T-Cross, 2,61 no Creta e 2,57 somente lá no Tracker. Eu não encontrei aqui os números de ângulo de entrada, ângulo central, que é conhecido como ângulo de rampa, ou ângulo de saída. Mas a ficha técnica diz que o vão livre em relação ao solo é de 19 centímetros, sem especificar se é a altura mínima ou se é entre os eixos. A capacidade de imersão, infelizmente, também não foi informada. Esse aqui é o interior do T-Cross. Vamos conferir como que é o acabamento? Eita, que decepção, hein? Praticamente tudo em plástico duro. Aqui, por exemplo, você tem uma espécie de um corino, né? Um couro meio diferente, mas
ele não é colchoado, ele é só essa peça aqui de fora. Por baixo é um plástico. Ele tem a tonalidade um pouco mais esverdeada, né, naquele cinza Oliver, tem a costura em branco e também o logo Extreme. As saídas de ar ali, vocês podem ver que recebem esse acabamento em laranja nessa versão Extreme. E eu já cito que esse carro tem uma iluminação ambiente. Agora provavelmente vocês não vão conseguir ver, mas ele acende em branco aqui abaixo do painel. Infelizmente ela não é colorida, tá? Mas fica bem bonito. À noite eu vou colocar uma foto para vocês verem. Ela se estende aqui para a região também das maçanetas e também tem ali para os pés, tanto do passageiro quanto do motorista. Aqui do lado esquerdo a gente encontra o comando dos faróis, o acabamento de porta, chato, né? Eita, como é chato. Para você tirar esse aviso, você vai ter que ligar o painel depois já que você abriu a porta. Senão ele vai ficar pitando. E se você fechar e abrir de novo, vai ficar te enchendo o saco até você fechar a porta ou desligar o painel. Aqui em cima, ó, plasticão duro e bem duro realmente. Tem esse acabamento um pouco mais brilhante, abertura e travamento das portas, plástico duro aqui também. Tem uma pequena região em couro, também naquele cinza esverdeado com costura branca. Esse acabamento, ó, ele até melhorou, tá? Antes era pior, mas ainda não continua bom. E aqui você tem também um revestimento um pouco melhor, mas é em tecido, bem que já poderia ser em couro essa região também. E é lógico que aqui embaixo volta a ser plástico duro, inclusive você tem aqui as saídas do alto-falante. Só não tem sistema de som assinado. O T-Cross já teve o Beats no passado, então poderia ter ainda. Você tem aqui o comando dos vidros e dos retrovisores, você encontra o rebatimento elétrico, tem a função tilt down, que abaixa o espelho direito quando você engata ré, mas não tem a função de desembaçamento. O que eu gosto é que quando você aciona a seta, você consegue ver ela piscando aqui de dentro do carro. Isso facilita a visualização de quem vem lá atrás e te ajuda a não esquecer a seta ligada. Aqui abaixo, olha que legal, a gente tem um espaço bem grande para o porta-objetos e o porta-garrafas, aprenda, viu, Fiat? Isso aqui é um porta-garrafas de verdade, ó. Essa tem 500 ml, cabe tranquilamente aqui e, sinceramente, até algumas de 2 litros entra nessa região das portas, ou pelo menos uma de 1,5 litro, bem grande. Aqui abaixo a gente encontra a soleirinha Extreme em Black Piano, exclusivo dessa versão. Os tapetes também recebem o nome Extreme, eles são de série, tá no carro. E as pedaleiras ali tem um acabamento em alumínio. O banco do motorista aqui, ó, manual. Cadê os ajustes elétricos Volkswagen? O Pulse e o Fastback são muito mais baratos que esse carro e já possuem aqui para o motorista o ajuste elétrico. Vai ser um pouco difícil de mostrar, mas a gente tem aqui, ó, uma alavanca que é a regulagem de lombar do motorista. E já que eu falei sobre bancos, esse aqui é um revestimento. Ele é couro micro perfurado, mas não tem aquecimento nem resfriamento. Tem um acabamento aqui em laranja. O desenho também é exclusivo dessa versão, inclusive com o nome Extreme, e ainda que esse cinza esverdeado que eu comentei para vocês. Pelo menos aqui o apoio de cabeça tem ajuste de altura. Vamos falar sobre ar-condicionado? Infelizmente, ó, todos os comandos são feitos de forma touchscreen. Parado até que vai, mas com o carro andando isso aqui é péssimo. Eu gostaria de bater na pessoa que resolveu trocar tudo por botões touch. Fica bonito? Fica, mas não é funcional. E esse ar-condicionado ele não é dual zone, só que ele não tem um botão off. Então se você quiser desligar o sistema, você tem que vir aqui manualmente até ele desligar. Com o carro em movimento isso é horrível. E você tem aqui o botão menu, que aí você pode acessar ali pela central multimídia os comandos do ar-condicionado. Você pode acessar ele por esse atalho aqui na direita também. Eu só acho que ele poderia ser um pouco mais forte, mas pelo menos ele tem aqui o modo eco, porque quando você vem no modo de condução, no individual você personaliza e escolhe ali o ar-condicionado, normal ou mais econômico. Seguindo aqui pelo console, a gente tem o botão do pisca-alerta, o alerta do airbag do passageiro, e esses botões que estão vazios vieram aqui para a central multimídia, que eu também não gosto. Se você segurar, você tem o destrancamento do porta-malas, não tem abertura elétrica. Aqui é dos sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. O Parque Assist, que é o estacionamento automático, a gente mostrou isso no vídeo de assistências à condução, para você desligar o sistema Start-Stop
então o atalho do ar-condicionado e ali embaixo as configurações do carro. Aqui a gente vê que o carregador de celular por indução permanece, tem duas entradinhas USB que são iluminadas, inclusive, ambas do tipo C. E agora, a novidade da linha 2026 é que você tem a saída aqui de refrigeração para o seu celular, para ele não esquentar. Mas sinceramente, achei ela muito fraca, mesmo totalmente aberta. Então não faz assim muita diferença não. Os da Stellantis são bem mais eficientes nesse sentido. Botão de partida do carro, vai ser difícil focar aqui para vocês. E desse lado uma tomadinha 12 volts. A alavanca de transmissão já bem conhecida dos modelos da Volkswagen. Aqui atrás a gente tem dois porta-cartões. Eita, minha voz tá indo pro beleléu. Aqui atrás a gente tem freio de estacionamento manual. Que pecado, hein, Volkswagen? A versão top de linha tem carro que tem até desde a versão de entrada como Renegade. E aqui nem na mais cara, sacanagem. Dois porta-copos pequenos, não tem aquele tapetinho embaixo, também não tem ajustes, e um pequeno nicho aqui atrás. O apoio de braço, ele é em couro, ele tem um ajuste de distância, ó, e tem também o ajuste de altura, ó. Se você abrir, você tem um espacinho aqui dentro, mas esse compartimento não é refrigerado, é bem pequeno e também não tem o tapetinho. Vamos ver o porta-luvas? Olha só, desce suavemente. Antigamente a gente tinha na outra central multimídia uma entrada de CD aqui e também do GPS nativo que não existe mais. Então aqui virou um nicho para você guardar alguma coisa. Tem iluminação, mas aqui não é em LED. A Volkswagen esqueceu. O espaço eu acho pequeno e aqui, ó, às vezes você vai fechar e ele bate ali em cima. Então o porta-luvas não é assim tão útil não. Não tem mais também aqueles porta-moedas, nem nada disso. Ficou realmente mais simples e ele já teve no passado até refrigeração, que não existe mais. Aqui na região de cima, já lembro que ele teve também um suporte de celular lá no começo. Tem aqui também a saída do Twitter, do alto-falante, e o acabamento aqui do teto é escurecido. Mas cadê o porta-óculos ou a alça de mão? Não tem. Nem para os passageiros. Pelo menos tem aqui o ajuste de altura dos cintos de segurança. Aqui em cima a gente encontra retrovisor do tipo eletrocrômico, que escurece sozinho à noite quando bate uma luz forte, porém ele não pode ser desativado. Aqui tem iluminação em LED, isso aqui sim eu gosto, e gosto muito. Ela ilumina muito bem, inclusive. Aqui você tem o porta-óculos em algumas versões, mas como essa aqui é equipada com teto solar, embora seja opcional, você perde ele para ter aqui o comando da redinha elétrica. Falando sobre teto solar, depois eu cito o preço, mas ele é bem bonito, bem grande e lógico que ele abre automaticamente. O legal é que quando você tranca o carro, ele não fecha a redinha, então você não precisa ficar abrindo toda vez depois de trancar o carro. Quebra-sol. A gente encontra aqui o acabamento escurecido, um porta-documentos, tampão com espelhinho e iluminação em LED. Olha que legal, parabéns para a Volkswagen, hein? Será que é tão difícil colocar isso em outras marcas? Aqui também a mesma coisa, porém sem o porta-documentos. Falando sobre o volante multifuncional, ele é revestido em couro, tem ajuste de altura e profundidade. Nessa versão ganha aqui as costuras brancas. Felizmente os comandos são físicos, ao contrário de alguns que ainda trazem os comandos touchscreen. Desse lado você encontra o ACC, que é um item de série, mas ele não tem a função Stop and Go. Aqui do lado esquerdo você mexe no volume, do lado direito para passar as faixas, mas esses botões multifuncionais não funcionam com a chave desligada, mesmo se a multimídia estiver ligada tocando alguma coisa. Temos pedal shifts, mas a Volkswagen eu acho que ela não decidiu se ela coloca isso como item de série ou opcional, porque você tem isso na lista de equipamentos, mas também no pacote opcional ele especifica os pedal shifts. Eu acho que faz parte do opcional. Do lado direito você encontra aqui o comando dos limpadores com sensor de chuva e ajuste variável. Do lado esquerdo você encontra aqui a haste de seta e aqui, ó, nesses botões laterais você aciona ali alguns comandos de assistência à condução no painel de instrumentos. E quando você for sair do carro, você pode puxar aqui a haste do farol alto para ativar ali o Coming Living Home. E pela central multimídia você pode configurar até 30 segundos, o que eu acho bem pouco. Agora uma coisa que incomoda um pouquinho, aqui não vai dar para ver direito, mas à noite a gente percebe bem. É que os comandos do volante e de outros pontos do carro possuem iluminação branca, muito bonita, o ar-condicionado também, mas algumas outras regiões do carro possuem iluminação vermelha,
como nos vidros e aqui nos faróis. Vamos ao painel de instrumentos. Às vezes ele faz aqui uma animação para ligar, mas quando a gente quer nunca funciona, incrível. A gente tem 10,25 polegadas, um tamanho muito bom, uma resolução bem legal também, embora eu acho que poderia ter um brilho um pouquinho mais forte. Aqui é o status do veículo, então ele mostra se tiver algo errado. Para a direita você tem os dados de consumo. Então, desde o abastecimento, dando mais um toque no OK, desde a partida e a longo prazo. Eu já ressalto para vocês que, infelizmente, ele só mostra quilômetros cheios, o que significa que, se você rodou ali, por exemplo, 3,9 km, ele continua mostrando como 3. Não dá para saber se são 3,1 ou 3,9. Outra coisa que eu não gosto é que a velocidade média do trajeto e também ali o tempo ficam mudando mesmo com o motor desligado se a chave estiver acionado, que não faz sentido. E eu falei para vocês sobre os quilômetros cheios, o único que mostra os metros é esse trip aqui embaixo, só que ele é separado das médias de consumo. Para cima e para baixo a gente encontra aqui a opção de autonomia, a velocidade atual, né, o velocímetro, a temperatura do óleo, o trip, esse que eu falei que se reseta separadamente, o consumo instantâneo e volta para a vista geral. Pro lado você encontra a tela de assistentes à condução. Quando você clica aqui ou nesse botão aqui lateral, você encontra algumas funções que a gente falou no vídeo de assistências à condução. Mais um toque aqui pro lado, você encontra a informação de áudio. E se essa informação estiver salva no seu celular, ele mostra aqui também o álbum ali, ó, a capa do álbum. Realmente fica bastante bonito. Mais um toque para a direita, você tem a chamada atual, né, de telefone, ou então os dados do seu celular. Toque para a direita, volta para o status do veículo. Agora vamos mostrar uma questão que você tem esse botão View aqui no volante. Quando você clica, ele troca o modo de visualização. Então você pode deixar aqui a informação central maximizada. Mais um toque, ele fica ali no centro com os dados de viagem ali dos lados. E mais um toque, volta ali para a função inicial. Agora, quando a gente vem aqui na central multimídia, você encontra a opção do Active Info Display, que é o painel de instrumentos. Esse é o padrão, mas você pode selecionar também o perfil 1, que ele vai mudar as informações ali na lateral. E aqui, ó, você seleciona do jeito que você preferir. Então você troca distância, tempo de viagem, autonomia, o áudio, a aceleração, que é como se fosse um econômetro, o consumo instantâneo e volta aqui para distância. Isso você regula ali do lado direito também, e tem dois perfis para você selecionar o que você gosta mais. Infelizmente, apesar de ser bonita essa tonalidade azul, o painel de instrumentos não muda de cor porque esse carro não tem a iluminação ambiente colorida. Quase que eu esqueci de comentar, mas só relembrando para vocês que esse trip aqui desde a partida, ele vai resetar sozinho se você deixar o carro trancado por algumas horas. Então toma cuidado, se você quiser manter o trip salvo, tem que usar aqui o longo prazo, porque o desde o abastecimento ele reseta sozinho a cada abastecimento. Jura? E o legal é que quando você desliga aqui o painel, ele faz essa animação mostrando os dados da última viagem. E eu voltei aqui pro lado de fora do T-Cross Extreme pra gente falar sobre chave presencial. Adivinhe, aquela chave que a gente conhece de 200 anos já da Volkswagen. Lógico que ela é presencial, mas ela tem aqui o canivete, o que eu não gosto muito. Geralmente fica embutido na chave, o que deixa a chave mais bonita, né? Outra coisa que eu não gosto, embora continue nas duas maçanetas dianteiras, o que é bom, você perdeu aqui aqueles botões touch. Antes, para abrir o carro era só encostar aqui e para fechar era só encostar no botão touch aqui em cima. Agora você tem que fazer por esse botão físico, que é um pouquinho menos prático. Agora a parte legal é que com a chave próximo, deu um simples toque aqui, ó, já sobe automaticamente todos os vidros, já fecha o teto solar automaticamente e ele também já rebateu os retrovisores. E quando ele termina de fechar, vocês viram que ele ainda deu um alerta ali através do pisca-alerta para você ver como que funciona. Vamos ver abrindo o carro, ó. Vamos segurar esse botão, mas vocês podem ver que não abre os vidros, ó. Vamos ver aqui pela chave, o carro está trancado, ó. Vou segurar o botão. Aqui sim ele abre tudo, mas aí eu tenho que segurar até o final. E o teto solar ele não abre por inteiro, tá? Ele dá só essa levantada para ajudar a ventilar o carro. E aqui pela chave também, deu um toque para trancar, ele já fecha tudo automaticamente. Falta uma partida remota aqui nessa chave e também um botão de sinalização, né? Ela poderia ser mais bonita e mais completa. Eu vou colocar aqui na descrição a lista de equipamentos completa desse carro. Mas vamos falar um pouquinho sobre a central multimídia. Aqui a gente tem a Volkswagen Play Connect com tela de 10,1 polegadas, tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, tem alguns aplicativos nativos aqui na central, que você tem 10 GB de armazenamento
para baixá-los. Você pode até descobrir mais aqui na loja da Volkswagen se você iniciar a sessão. Tem isso aqui que eu acho genial, é o Abasteça Consciente. Você pode colocar aqui o quanto você paga no etanol, quanto você paga na gasolina, e ele te mostra o que é, com base no seu consumo, mais viável financeiramente e também o que é melhor para o meio ambiente. Então ele mostra as suas emissões de poluentes, e aqui nas conquistas, ó, você usando o etanol, ele te mostra até o quanto você já deixou de emitir de poluentes e o quanto equivale isso em plantar árvores. Então, desde 12 de junho, olha o tanto já que a gente economizou, quase 80 quilos de CO2 na atmosfera. Mas de tudo isso, o que eu acho mais legal é isso aqui, ó, o seu tanque. Ele está indicando que tem 100% de etanol. Vocês podem ver que o tanque não está cheio, porque ele não informa ali o nível. Ele informa do combustível do tanque, o quanto é etanol e quanto é gasolina. Isso é muito bom porque se você achar um posto adulterado, você vai colocar, por exemplo, gasolina e ele vai aparecer aqui, sei lá, 30, 40, 50% de etanol, e aí você vai saber que tem alguma coisa errada com esse posto vagabundo. Lógico que usando o Waze nativo você vai precisar rotear a internet do seu celular, mas pelo menos você economiza um pouco de bateria e também o armazenamento do celular. Essa central também tem a possibilidade de você criar perfis, como a gente criou aqui o nosso, que você pode vincular algumas configurações. Sinceramente não são muitas, lá na Stellantis são bem mais opções. Mas se você for trocar aqui de motorista, você troca só o perfil, ao invés de ficar configurando tudo novamente. Você encontra também modos de condução, isso é interessante falar. Tem o Eco, o Normal, o Sport e o Individual. E aqui você vem no individual em personalizar e encontra a transmissão normal, Sport ou Eco, a direção normal, Sport, o ar-condicionado normal e Eco e o ACC também normal, Sport e Eco. Isso é muito bacana. O T-Cross ele também possui aqui, ó, a página off-road. Logicamente o carro está desligado, mas ele mostra a temperatura do líquido de arrefecimento e também o nível de combustível, assim como a altitude, a temperatura do óleo e o ângulo de esterçamento ali da roda. Você também pode ver os dados de consumo aqui pela central multimídia se você preferir. O que me incomoda muito, porém, é que você não tem comandos físicos para o volume. Você tem que clicar primeiro aqui e depois ajustar. E você tem que arrastar, tá? Você não pode clicar aqui que não adianta nada. A câmera de ré, ela é simples, a qualidade não é das melhores, não tem a linha de guia dinâmica e também não tem sistema 360 graus. Poderia pelo menos ter uma câmera dianteira além da traseira, mas não. Aqui você pode desligar o aviso sonoro dos sensores e aqui para você desligar a frenagem automática em manobras. E o que me incomoda falando de sensores, ele tem o dianteiro e o traseiro, mas o da frente ele ativa por qualquer coisa. Então se você está no trânsito, passou uma moto perto, ele vai ativar. Você passa numa valeta, ele vai ativar e vai ficar gritando que nem louco. O barulho é bem irritante, inclusive. Então ele poderia ser menos intrusivo e até mesmo ter uma precisão um pouquinho maior. Agora falando para vocês sobre o sistema de som, eu não acho ele ruim. Mas, considerando que o T-Cross já teve o Beats no passado, e também que é uma versão mais cara, que eu já vou falar de preço, é bem cara inclusive, falta uma qualidade sonora um pouquinho mais interessante. Os Volkswagen de antes tinham um som um pouco melhor, sim. Vamos lá então, quanto que sai essa brincadeira, hein? Volkswagen T-Cross Extreme 2026, R$ 196.990. Eita, como é caro. Se você já achou caro, sinto muito, porque você ainda tem opcionais. O pacote Skyview traz o teto solar elétrico panorâmico e duas luzes de leitura dianteiras. Na verdade, as duas luzes de leitura ele já possui, né? A questão é que ele tira as traseiras, então você acaba perdendo isso, mas ganha o teto solar. Ganha mais ou menos, né? Porque você paga R$ 7.740 por esse pacote. Tem também o pacote ADAS, que traz a centralização de faixa, o Park Assist, que é o estacionamento automático, os sensores de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro, incluindo a frenagem automática, e também os pedal shifts aqui no volante. Esse pacote ADAS custa R$ 4.210. Para por aí? Não. Ainda temos as pinturas. Nas sólidas você encontra a preto ninja, que é a única gratuita, e também o branco puro, que custa R$ 900. Nas metálicas você tem essa cinza Oliver e também o cinza Platinum, que custam R$ 1.750 cada uma. Nas que a Volkswagen chama de especiais, você tem a cinza Ascot, que eu acho que é sólida, tá? É um bege, parece uma areia,
custa também 1.750, e encontra a cinza Oliver, que é essa aqui que nós estamos testando, porém essa é metálica. Você tem a opção dela fosca de fábrica, tá? Que sai por R$3.500. O problema é, na versão Highline, você tem, por exemplo, as cores vermelho Sunset, o azul Norway e o prata Pirit, que não estão disponíveis aqui para Extreme. Em contrapartida, só a Extreme tem o cinza Ascot e também esse cinza Oliver, que é meio esverdeado. O total, então, com o cinza Oliver metálico e também o pacote Hadas e o pacote Skyview, vai para R$210.690. Que absurdo, não? Falando sobre garantia e revisões, a gente tem aqui um período bem padrão, 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e as revisões acontecendo a cada 10.000 quilômetros ou 12 meses, sendo aquilo que chegar primeiro. Aqui dos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior. O acabamento aqui atrás continua micro perfurado, embora também não seja aquecido nem resfriado. Falta um apoio de braço aqui, a versão mais completa, hein? Também não tem porta-revistas aqui atrás dos bancos. Desse lado também não, mas você encontra pelo menos um porta-celulares aqui em cima. Tem saídas de ar, graças a Deus, com 2 entradinhas USB do tipo C, que elas são iluminadas inclusive. O túnel central é um pouquinho alto, acho que poderia ser um pouco menor. Não tem alças de mão, como eu disse para vocês, mas tem ali pelo menos ganchinhos para você pendurar alguma coisa. Acabamento de porta. Quer fazer um pagode? Dá para fazer, viu? Porque você tem só essa pequena região em couro. Já melhorou. Antes, se eu não me engano, o T-Cross era 100% em plástico. Mas ainda assim, tem muito a melhorar, né, Volkswagen? Isso é um ponto muito bom. Mesmo na porta traseira, olha o espaço que você encontra aqui para colocar uma garrafa bem grande e também objetos. Agora vamos falar de espaço interno. Eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, vale relembrar para vocês. O banco do motorista está regulado na posição mais confortável que eu encontrei e o espaço que sobra aqui atrás é esse aqui. É o melhor da categoria? Não é, mas é um dos. Realmente o espaço interno é um ponto positivo. Agora me fala uma coisa. Será que eu preciso dizer algo sobre o espaço para a cabeça? Não, né? Mal consigo mexer, ó. Eu tenho que ficar com a cabeça de lado aqui. Realmente, o teto já não é dos mais altos. Lá no Renegade, por exemplo, é muito mais. E aqui você tem o teto solar. Então, ele já fica um pouco mais baixo, que a cortina vem aqui nesse ressalto, né? Eu consigo ficar um pouco mais tranquilo, ó, se eu abaixar mais aqui o banco, né? Se eu sentar de forma um pouco mais relaxada. Mas ainda assim, ó, meu cabelo raspa no teto. Se eu ficar de forma um pouco mais ereta, estou empurrando o teto. Então, realmente fica bastante incômodo. E esses bancos traseiros têm um truque aqui que muita gente nem conhece mesmo tendo o carro. Quando você vai aqui rebater o encosto, primeiro que você tem essa parte para pendurar o cinto para ele não te atrapalhar. E você puxando aqui, ó, você encontra essa aletinha. Se você deixar ela abaixada, olha o que vai acontecer. O banco ele fica mais ereto, vocês estão percebendo a diferença em relação ao banco de lá? Ó. Isso serve para quê? Para você liberar espaço no porta-malas. E é justamente disso que vamos falar agora. Pelo preço do carro poderia ter uma abertura elétrica, mas não, é só o destravamento da tampa. Então você levanta aqui manualmente, a tampa é um pouquinho pesada, inclusive. E aqui a gente já percebe a questão dos bancos, ó. Libera um pouquinho de espaço. É muito? Não, mas ajuda se você precisar levar mais bagagens, embora, claro, tire o conforto ali dos passageiros. Falando sobre capacidade em si, são 373 litros em VDA ou 420 litros com os bancos ali um pouco mais para frente. Então, pelo menos nos números, dá uma boa diferença de espaço. Agora, se a gente considerar litros líquidos, ele tem 414 ou com os bancos mais levantados, 469. Para efeito de comparação, o Hyundai Creta conta com 422 e o Chevrolet Tracker 393, ambos na medição VDA. Então a gente pode dizer que a capacidade do porta-malas aqui no T-Cross está na média da categoria. Falando sobre as outras questões aqui do porta-malas, a gente encontra ganchinhos que suportam, se eu não me engano, até 2,5 kg. Você encontra ali do lado direito, tem iluminação, só que também esqueceram do LED aqui atrás. Aqui, ó, tinha oportunidade de colocar uma divisória para ficar um porta-objetos, mas não colocaram. Alguma coisa que ao invés de colocar, tiraram, foi o ajuste variável aqui do piso. Ele é bem sem vergonha, bem vagabundinho. Antes, você tinha aquele piso mais sólido, né, mais reforçado, que você colocava ou para cima ou para baixo para dividir o compartimento. E o step agora é do tipo
temporário. O triângulo do carro fica aqui na parte de cima, você tem a trava anti-sequestro, né, passando uma chave aqui, alguma coisa para abrir por dentro. E vamos fazer o seguinte, vamos apostar que estampa-placa ele vai cair. Se eu ganhar, vocês deixam o like aqui no vídeo e alguma coisa nos comentários, hein? Caiu! Vocês estão me devendo o like e o comentário, pode já deixar aí embaixo. Vamos aqui para o nosso test drive. Primeiro eu digo que a direção eu acho ela bem acertada, mas ela poderia ser ligeiramente mais leve nas manobras, né? Mas o couro eu acho de boa qualidade e o volante, querendo ou não, ele tem um bom ajuste, ele não é super molenga nem muito duro. Agora vamos ver se muda alguma coisa com os modos de condução. Estamos aqui, ó, abaixo de 40 km por hora, eu vou colocar no Sport. Sinceramente, a impressão que passa é que realmente ficou um pouco mais rígida, mas a diferença não é imensa. Vamos voltar aqui pro Eco, dá para perceber sim, tá? Vamos ao nosso ponto de sempre para a gente testar a dinâmica do carro, e essa Toro vai nos atrapalhar, hein? E eu já cito que a única forma de você ver aqui as marchas que o câmbio está engatando é através do modo Sport ou então pelo modo manual, se você quiser trocar manualmente, né? Vamos lá, hein, pessoal. Ó. Epa! Tá um pouquinho úmido aqui também o chão, mas a gente pode perceber que a traseira deu uma jogadinha, viu? Deu uma leve assustadinha, digamos assim. Vamos de novo e torcer para ninguém nos atrapalhar desta vez. Tá no modo Sport também, tá, pessoal? Agora tá livre. Vamos descer um pouquinho mais forte aqui pra gente conferir de novo, ó. Vamos lá. Ó, agora já foi um pouquinho melhor, tá? Aquela hora parece que ele deu uma certa confusão ali nos controles de tração e estabilidade. Então ele parece ter demorado um pouquinho mais para fazer a correção, digamos assim. Então a traseira ela deu uma escorregadinha, né, uma jogadinha. Para quem não está acostumado com esse tipo de condução, dá uma assustadinha. A dinâmica, para um carro com pegada mais confortável, eu vou considerar como positiva. Mas de modo geral, ela estaria mais para intermediária, tá? Vamos passar aqui a mais ou menos 10 km por hora, ó. Passamos a 10, 11 mais ou menos, tá? E ele passou com tranquilidade. A gente percebe, depois a gente vai falar um pouco melhor, mas que a suspensão, ela não tem um curso tão grande, ela não amortece tanto. Então você vai chacoalhar um pouco aqui, ó, principalmente porque não tem independente lá atrás, eixo de torção, nessas valetas. Mas nada assim muito absurdo, tá? Só não vai ser tão macio, tão confortável como alguns outros carros. A exemplo do Jeep Renegade, que tem suspensão independente nas 4 rodas. Vamos falar um pouco sobre isolamento acústico. Eita, voz de fumante, hein? E eu nem fumo. O que eu queria dizer para vocês é que esse carro tem até um bom isolamento acústico. Pelo preço que ele tem, né, quase 212 mil reais, eu acho que poderia sim ser um pouquinho melhor. Mas em comparação com outros carros da categoria, eu achei um bom isolamento acústico. Então eu diria que ele é um ponto positivo, mas está com um pezinho ali no mediano. Pessoal, vamos aqui ao nosso teste de desempenho com este carro. Eu vou deixar o ar-condicionado aqui ligado, tá? Mas vou colocar no modo Sport. Eu desliguei aqui os controles de tração e estabilidade. Vamos lá, vamos fazer uma saída aqui mais forte, ó. Sai mais ou menos, tá? Ele não sai super rápido, não. Mas depois ele desenvolve bem, ó. 100, 110, 120. Vocês viram, né? A gente ainda ganhou um bom espaço ali em relação ao final aqui até o cruzamento, né? Vocês podem comparar com outros carros que já passaram aqui pelo canal. E a gente sabe que o ar-condicionado ele rouba um pouco de potência da motorização. Apesar de estarmos no etanol aqui também, nada muda em relação à potência e torque máximos desse motor 1.4 turbo. Então vou dizer que o desempenho é um ponto positivo. Não que ele seja assim superior a todos os concorrentes, não que ele impressione. Mas sim, você vai comprar um T-Cross, você pode ficar tranquilo, pelo menos nessa versão 1.4, em relação ao desempenho. Você não vai sofrer na estrada, mesmo com um carro um pouquinho mais cheio e etc. Falando um pouco para vocês sobre como é dirigir o Volkswagen T-Cross. Como praticamente todo Volkswagen, ele é gostoso de dirigir, né? Mas a posição de dirigir, por mais que seja um crossover, um SUV compacto, ele não te obriga a ficar extremamente alto. Ele é um pouquinho mais alto que um sedã, do que um hatch? É, mas nada assim extremamente exagerado. Eu só acho aqui que a resposta da transmissão poderia ser um pouquinho mais ágil.
Apesar de você ter modos ali, né? Se coloca no individual ou eco esportivo, ele já vai pré-setar essas questões. Mas é um conjunto mecânico que já está um pouquinho antigo, né? Então esse câmbio, às vezes você percebe que ele segura um pouco mais de marcha do que poderia, principalmente numa subida, né? Mas assim, não que seja extremamente lento, não é nada que demora 2 anos para responder. Agora, uma outra coisinha que pode te incomodar é em relação ao start-stop, que desliga o motor em paradas rápidas. Por quê? Ele desliga quando você está em mais ou menos 7 ou 8 km por hora, e não só quando você para 100% o carro. Grande parte das vezes não, mas de vez em quando você tem uma parada um pouco mais brusca, você balança um pouco mais aqui dentro do carro por conta disso. Tem uma outra questão, vai ser difícil a gente mostrar aqui para vocês, porque ele não está ativando, provavelmente porque a bateria está um pouquinho mais baixa, né? Ele preserva o sistema. Mas quando você para, ele desliga o motor, se o carro da frente voltar a andar, ele liga o motor automaticamente, ele detecta isso através dos radares. Por um lado é positivo, porque diminui o tempo de resposta, né, de ligar a motorização, quando você solta o pé do freio e tal, o motor já vai estar ligado. Mas por outro lado, às vezes o carro da frente anda só um pouco e ele já entende que o trânsito andou e liga o motor, sendo que você queria deixar o motor desligado ali economizando. Falando sobre suspensão, ó, eu diria que o conforto é bem intermediário. Poderia ser melhor para um carro com pegada mais confortável, mas ele não é exatamente duro. Quando você passa por um desnível um pouco maior, um buraco mais fundo, você sente a suspensão ser um pouco seca. Ela dá aquela batidinha, digamos. Mas nada muito grave, tá? Por isso que eu diria de novo que é uma questão intermediária o conforto aqui de suspensão do T-Cross. Mas e aí, depois de ver tudo sobre esse carro, vale a pena ou não você levar para casa o Volkswagen T-Cross Extreme 2026? Como pontos positivos, eu posso citar aqui para vocês o consumo, o desempenho, o prazer ao dirigir, o espaço interno, a iluminação traseira, o painel de instrumentos, a central multimídia, a segurança, a dinâmica e até mesmo o isolamento acústico. Pontos medianos, equipamentos, porta-malas, assistências à condução, iluminação dianteira, sistema de som e também o conforto de suspensão. Pontos negativos, o acabamento, sem sombra de dúvidas, o preço e o custo-benefício de modo geral. Alguns equipamentos que eu senti falta: aquecimento e resfriamento dos bancos, faróis de neblina, bancos elétricos, freio de estacionamento eletrônico, iluminação ambiente colorida, partida remota do motor, abertura elétrica do porta-malas, alerta de abertura de porta, câmeras 360 graus, porta-luvas refrigerado, apoio de braço traseiro e ar-condicionado digital do tipo Dual Zone. Se vocês quiserem, pelo preço do carro, dá até para considerar a lista de equipamentos como negativa, mas eu acho que está um pouquinho mais para mediana. Mas para a gente entender se o T-Cross Extreme vale a pena ou não, vamos comparar com seus concorrentes. E eu desconsiderei os SUVs médios, por mais que a gente tenha alguns até mais baratos do que essa versão da Volkswagen. Então, de SUVs compactos, primeiro a gente tem o Caoa Chery Tiggo 5X Pro Max Drive 1.5 turbo híbrido leve, nome gigantesco, por R$160 mil. Depois vem o Peugeot 2008 GT 1.0 turbo híbrido leve por R$165 mil, o Chevrolet Tracker RS 1.2 turbo por R$176, o Renault Duster Iconic Plus 1.3 turbo por R$177, o Fiat Fastback na versão Abarth 1.3 turbo por R$179, o Volkswagen Nivus GTS 1.4 turbo tem a mesma motorização, sai por R$185 mil. Ainda o Jeep Renegade Willys 1.3 turbo já 4x4 por R$186 mil. O novíssimo Toyota Yaris Cross XRX 1.5 híbrido por R$190 mil, 1.5 aspirado, lembrando, hein? Existe também o Nissan Kicks Platinum 1.0 turbo automatizado por R$199, o Hyundai Creta Ultimate 1.6 turbo também automatizado de dupla embreagem por praticamente R$200 mil. E por último, mas não menos importante, o Honda HR-V Touring 1.5 turbo CVT, custando R$210 mil. O que eu posso concluir então? Pelo menos na minha opinião, R$7 mil a mais é uma boa diferença de preço para mudar somente detalhes visuais em relação à versão Highline. De forma exclusiva você tem a tecnologia Seal Inside dos pneus, mas é basicamente só isso, né? Sendo assim, eu não vejo muito sentido racional na versão Extreme. Eu acho que vale economizar uma grana e comprar a Highline. Além do mais, embora o T-Cross seja um excelente carro, ele está um pouquinho defasado por esse
preço de R$210 mil. Nessa faixa de preço você já encontra carros de categorias superiores, como SUVs médios ou SUVs compactos mais completos e mais baratos. Vocês viram que falta uma grande quantidade de equipamentos. Se ele tivesse todos esses equipamentos, o preço seria um pouco mais aceitável. Então o problema é o que ele entrega por esse valor. Ele poderia entregar mais, ou então se ele custasse já com todos os opcionais os R$196 mil, que na realidade ele custa sem os opcionais, acho que esse carro seria muito mais atrativo do que ele realmente é. Sendo assim, acho que não vale a pena, pelo menos nessa versão Extreme.